dia, alunos, alunas do quarto ano. Sejam todos bem-vindos à nossa correção de atividades. Hoje nós iremos corrigir duas atividades de língua portuguesa feitas no Google Formulários. Acredito que a maioria de vocês tenha anotado essas respostas no caderno para que no momento da correção a gente possa validar, verificar. O professor tem acesso a essas questões, inclusive percebi que muitos de vocês erraram, E eu percebi também que vocês erraram muitas questões, mas também assistiram um pouco a videoaula explicativa do conteúdo. Então, é a necessidade que eu reforço mais uma vez de vocês assistirem a videoaula, a explicação, pesquisar, para depois fazer a atividade. Tem aluno fazendo a atividade no formulário com poucos minutos da postagem do professor, e isso implica dizer que não está estudando, não está pesquisando, para fazer uma boa atividade. Então, fica esse alerta para vocês terem mais cuidado em relação a isso, combinado? Então, a atividade de variação linguística foi feita dia 5 de maio e a atividade O Som da Letra X no dia 12 de maio. Então, vocês têm essas duas atividades para iniciarmos a correção agora. E essa atividade do dia 5 de maio trabalhava o conteúdo de linguagem, variação linguística, onde a gente viu linguagem formal, informal e a linguagem científica. A linguagem formal, como a gente viu, ela obedece à gramática, ou seja, a todos os padrões da nossa língua portuguesa. Necessário aqui uma linguagem organizada e bem cuidada, ou seja, você tem que respeitar as normas gramaticais, ortografia, no momento da escrita, na hora da fala, respeitar todas as normas da nossa língua para que você possa passar essa imagem, essa leitura mais coerente. Já a linguagem informal, ela se caracteriza por conter expressões utilizadas na linguagem oral, ou seja, de forma descontraída, sem preocupação em obedecer às normas gramaticais. É uma linguagem mais livre e espontânea, usada com os familiares, com os amigos mais próximos, com os coleguinhas. Então, essa linguagem ela não tem aquela preocupação de estar tudo correto. É uma linguagem mais usual das redes sociais, quando a gente está teclando, no WhatsApp, no Instagram, quando você faz alguma postagem no TikTok, que você escreve alguma coisa, você não se preocupa com as normas gramaticais. Ou seja, você usa uma linguagem informal. E nós conhecemos também a linguagem científica, que trata-se de um tópico específico que é destinado a um público especializado no assunto. Pode ser difícil de entender para quem não é especialista, mas esse tipo de linguagem costuma estar presente em textos de divulgação científica, que envolve animais, plantas, doenças, onde todos eles possuem um nome popular e também um nome científico. Essa é uma dica super bacana que vocês conseguem identificar facilmente e aí pode associar a linguagem científica. A gente vai ver da atividade alguns exemplos. E essa é uma palavra que geralmente vem em latim e quase sempre aparece em itálico. E o que seria itálico, professor? É quando a letrinha vem escrita de uma forma diferente, como eu também vou estar mostrando aqui para vocês. Então, vamos lá. A primeira questão, vocês tinham o texto A Dengue em Crianças, que eu vou pedir agora que vocês pausem esse vídeo e façam a leitura para vocês entenderem ainda mais. O professor não vai ler, senão o nosso vídeo vai ficar muito longo e aí vai ficar cansativo e vocês não vão assistir. Então, pausa o vídeo, faz a leitura, tá? A dengue em crianças. Vocês estão percebendo aqui, vou tentar mostrar com o mouse. Olha só, Aedes aegypti. O texto está falando sobre uma doença, tá? O texto está falando sobre uma doença causada por um mosquito. Mosquito, olha só como é que está escrito o nome. Você percebe que ele está escrito de forma diferente, ou seja, está em itálico, ele está um pouquinho deitado. Então, essas palavrinhas mais difíceis relacionadas ao nome científico de animais, de plantas, nome de doenças, a gente vai sempre estar associando a um tipo de linguagem que é a linguagem científica, tá? E aí, na primeira questão, ela perguntava justamente em qual trecho que mostra um exemplo de linguagem científica. Aí, se vocês observarem, essa doença causada por um vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. Esse nominho aqui, essa palavrinha, ela está associada a uma linguagem científica. Vírus, doença, mosquito, são associados a textos de divulgação científica, utilizando-se de uma linguagem científica.
certo? Então, a resposta correta, olha só a palavrinha lá destacada, letra B, resposta correta, acertaram? Muito bem. Então, marca essa palavrinha-chave para não esquecer mais e confere aí no caderno se vocês anotaram a letra B mesmo, tá? Se não, marcaram outra, espero que vocês tenham entendido o porquê que essa é a opção que está utilizando a linguagem científica. Na questão 2, traz um outro texto, divulgação científica, fique longe da taturana. Então, vamos observar aqui, pausem o vídeo, façam a leitura e em seguida ouçam a minha explicação. Então, como vocês podem ver, como vocês acabaram de ler, a taturana, né, ela é conhecida como tataranha, maradová, lagarta de fogo. Essa daqui é muito conhecida da gente, né? Lagarta de fogo. A gente já ouviu isso, já vimos por aí. Então, olha só. Então, esse animal ele é do gênero Lonomia. Olha só aqui essa palavrinha aqui, olha. Ela já diz muita coisa, não diz? Mais à frente, há algumas espécies com venenos poderosos, como a Lonomia obliqua. Olha aqui. E sem contar que este texto está falando de uma espécie animal, a taturana. Então, olha só essas palavrinhas aqui, a própria imagem, já estão associadas a um texto de divulgação científica, que se apropria de uma linguagem científica. Olha como estava fácil a questão 2. Então, o texto que a gente leu lá na nossa atividade, no formulário, né, sobre um determinado animal, trazia o nome científico, o nome da espécie, o gênero, né, sobre o modo de vida desse animal. Então, são resultados de pesquisas científicas sobre aquela espécie. Então, linguagem científica, tá? Se liga nessas dicas aí para não errar na próxima. Já a questão 3, ela trazia uma conversa de WhatsApp, ou seja, uma rede social. Então, olha só. Oi, Guga, beleza? Por que você deu bolo e não foi com a gente na festa de sábado? Ah, João, eu tava mal, tô com gripe. Que chato, tava bem maneiro. Foi todo mundo fantasiado, olha. Aí foi enviada a foto. Que legal. Pena que eu perdi. Tudo bem, semana que vem tem outra. Na próxima eu vou. Vocês viram que aqui nessa conversa, né, entre o Guga e o seu amigo, o tipo de linguagem que foi utilizada, ela não está preocupada muito em respeitar as normas gramaticais. Observe que algumas palavras estão abreviadas. Você, ó, VC, beleza. Não foi com a gente. Olha o seu, não tem uma palavra completa. Na linguagem formal, na linguagem correta, não podemos fazer isso. A gente tem que escrever as palavras direitinho, não é? Ou seja, se não é linguagem formal, é uma linguagem informal. A linguagem informal é aquela que a gente utiliza no nosso cotidiano, sem preocupação com com as normas da língua portuguesa. Então, quando você manda um oi, tudo bem, beleza, abraço, né, que manda abreviado, e você usa gírias, né, com seus amigos, você está usando uma linguagem informal. Não esqueçam mais disso, tá? Quem errou, atenção para tudo isso. Marca aí, identifica nesse texto outras palavras, né, outras expressões. Conseguiram? Maravilha! Vamos lá. E a última questão, né, da variação linguística, tema dessa atividade, trazia uma notícia. Orquestra Criança Cidadã, Meninos do Ipojuca, ensaia para a primeira apresentação. Concerto vai acontecer no dia 23 de dezembro, em frente à sede do projeto. Então, vocês percebem que aqui a gente tem uma notícia, um texto informativo também. E nessa notícia, nós precisamos identificar o tipo de linguagem. Aí já imaginou você abrir um jornal e você encontrar uma notícia escrita numa linguagem informal, sem respeitar a língua portuguesa, as normas gramaticais, usar expressões gírias, que às vezes uma gíria é conhecida em um lugar e é desconhecida em outro. Isso são características do texto informal, que não cabe numa notícia. Uma notícia, um jornal sério, ele vai trazer o quê? Um texto com uma linguagem formal, tá? Os jornais trazem, né, nas suas notícias, os jornalistas, os repórteres, os editores, eles ao escrever uma notícia,
né, algum texto. Os textos informativos, eles escrevem e se utilizam na linguagem formal, tá? Então, essa estava super fácil também. Não era científico, eu não trazia nenhum daqueles conceitos que eu já expliquei para vocês. Não era informal e regional, né, quando traz uma linguagem própria de um determinado lugar. Então, a gente nem detalhou muito sobre isso, não tinha nem por que vocês marcaram regional ainda, porque a gente não trabalhou diretamente com essa forma de linguagem, ok? Então, corrigido, a atividade do dia 5. Espero que tenham conferido tudo direitinho e tenham entendido mais sobre esses tipos de linguagem. E é importante que vocês tenham lido todos os textos também. A atividade do dia 12 de maio, os sons da letra X. A gente trabalhou ortografia. Começamos com a leitura do texto Como Surgiu o Universo? Então, trazia um texto de divulgação científica publicado na revista Gênios. Alguns alunos me mandaram a leitura desse texto. E aí aqui a gente tinha umas palavrinhas destacadas. Explicar, extremamente, explodiu, explosão e expandido. Né? Nos chamou a atenção essas palavras. Porque se vocês perceberem, né, essas palavras elas estavam escritas com X, mas elas tinham som de S. Olha só. Explosão. Se a gente colocasse um S ali, dava certinho. Explosão. Só que a gente não escreve com S, a gente escreve com X, mas o som é de S. E aí a gente tinha aqui algumas palavras escritas com X para representar o som, né, de S, e algumas palavras escritas com S para representar também o som de S. Olha só. Expulsar. Espumar. Viram que a primeira sílaba ela tem o mesmo som? Expulsar, espumar. Tem o mesmo som, mas elas são escritas com letrinhas diferentes. Na primeira é escrita com X, na segunda com S, mas tem o mesmo som. E isso serve para as demais palavras. Expandir, esclarecimento, explicação, espantado, extremo, estritamente, expectativa, esperou, explosão, estrela. Perceberam que as palavras destacadas são escritas com X e apresentam o som de S? Então, a partir dessas informações, vocês iam marcar a afirmação ou as afirmações corretas. Então, pode ter mais de uma resposta correta. Vamos analisar a primeira sílaba de todas as palavras. A gente já viu, né? Es. Essas primeiras sílabas têm o mesmo som? Tem. A gente confirmou, né? Expulsar, espumar. Tem o mesmo som. E é escrito com as mesmas letras? Não. O professor já mostrou que aqui é escrito com X e aqui é escrito com S. Então, essa alternativa está errada, porque ela não é escrita com as mesmas letras. A segunda opção tem o mesmo som. Confere, a gente já confirmou isso. E é escrita com letras diferentes. Tá certo, olha, escrita com X e escrita com S com o mesmo som. Então, essa opção está correta. Marcaram aí? Eu vi que muita gente marcou essa opção. Então, eu vi que vocês perceberam. Tem som diferente? Tem som diferente? Não, o professor falou que é o mesmo som. Extremo, estritamente. Olha, primeira sílaba tem o mesmo som. Então, tá errado. Tem a quarta opção. Tem o mesmo som, porque nelas o X e o S representam o mesmo som. Com certeza está certo, a gente já havia falado sobre isso. Todas essas palavras acima são escritas, né, com X e S, que representam o mesmo som. Expandir, esclarecimento. Já nas próximas questões, vocês tinham uma tabela que eu pedi para vocês lerem em voz alta. Eu espero que vocês tenham feito isso. Se não, pausa o vídeo e faz a leitura dessas palavrinhas em voz alta, que vai ficar mais fácil de vocês compreenderem. Depois de fazer a leitura, vocês deveriam digitar lá no formulário as questões, nas questões abaixo, as palavras de acordo com o som da letra X. Porque a gente estudou, né, que o som da letra X não é somente som de S. A gente viu que as palavrinhas escritas com X podem ter o som de S, o som de Z, o som de KS e o som de X. Né? Óbvio que teria que ter também
um X ali e ter também um som de X, né? Não poderia ser diferente, não poderia fugir disso. Então, na questão 2, vocês identificaram as palavrinhas que tinham som de S. Então, feita a leitura, com certeza vocês identificaram essas 3 palavrinhas. Texto, explicação, exceção. Vejam que são palavras escritas com X, mas que têm o som de S. Se você troca o X pelo S, você lê da mesma forma. Texto, explicação e exceção. Mas não pode esquecer que elas são escritas com X. Muito cuidado na escrita. E palavras com som de Z. Após a leitura, vocês identificaram que seriam exausto, ó, exausto, exame. Ou seja, são escritas com X, mas tem o som de Z. Exausto, exame. E quais são as palavras com som de KS? Vocês identificaram? Essa eu vi que muitos de vocês, a maioria, conseguiu acertar. Olha só, fixo. Ó, tem um som de KS, fixo. É como se tivesse um K e um S, fixo. Oxigênio, oxigênio. Então, tem um som, é escrita com X, mas tem um som de KS. E para finalizar nossa atividade, nossa correção, vocês iam identificar as palavras com som de X, escritas com X e som de X. Sobraram quais palavras? Enxada, ó, chá, som de X. Enxada, xereta, bexiga. Enxada, xereta, bexiga. São escritas com X e possuem o som de X. Então, essa atividade era justamente para mostrar para vocês ter um cuidado, claro, na escrita dessas palavrinhas, porque elas são escritas com X, mas o som varia. Pode ter som de S, som de Z, som KS e o som de X. E algumas ainda, como a gente viu na videoaula, com som de CH. Lembram? Então, muita atenção. Então, é isso. Deixa aqui nos comentários do nosso vídeo se vocês acertaram tudo, se erraram, mas se conseguiram compreender. Deixe o nome de vocês, registre aqui a participação na correção, combinado? Então, espero que tenham acertado tudo. Até a nossa próxima aula. Inscreva-se, deixe seu like e clique no sininho para não perder nenhum de nossos vídeos.